gente começa a falar, então, de assuntos novos mesmo, né, que são de avaliação de desempenho da produção. E entramos, então, nesse universo aí sobre riscos, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. E para a gente começar, né, a nossa aula de hoje, vai ser uma aula um pouco mais, espero um pouco mais de discursiva do que tanto expositiva minha aqui, principalmente nessa parte inicial, para a gente ir entrando um pouco nesse mundo aqui de riscos. De antemão, então, né, a pergunta são duas, na verdade. Né? Risco, o que é risco para vocês e se vocês gostam de arriscar, né? E aí? Queria ouvir de vocês aí respostas, né, para essas duas perguntas, né? O que é risco e perfis aqui de riscos, né? Apetite ou não ao risco. E aí, ninguém? Para dar um palpite? Sora, acho que risco... bem simploriamente, risco é aquilo que coloca a gente em perigo. Perigo. Né? Não. Independente de qual âmbito, seja financeiro, seja de qualquer outro. E se gosta de arriscar, dependendo, eu acho que tem riscos que são, sim, mesmo sendo uma situação de perigo, tem uma certa necessidade de risco, às vezes. Eu vou explorar a tua própria resposta para te mostrar o quanto tem umas contradições nela. Vamos lá, Zé. Se for só perigo, né? Se fosse só perigo, tu não arriscaria nunca. O que tem além do perigo que te faz, né, tomar um risco, que te faz, né, o retorno. Exatamente, né? Existe o benefício, né? Então é sempre uma visão assim de dois lados, né? Um equilíbrio entre o perigo, né? Então a incerteza, né? O que pode acontecer frente ao retorno que eu posso ter, né? Então, por que eu invisto na bolsa de valores? Bom, eu me exponho ao risco, mas eu estou almejando ganhar mais. Né? Quem é que gosta de cassino? Né? Por que a gente joga na roleta? Claro que tem a emoção do jogo, mas ali a grande emoção é eu estou apostando o meu dinheiro, querendo ganhar muito sem quase nada de esforço. Né? Então, ali existe esse feeling aqui de assumir o risco. Né? E a segunda pergunta, né, sobre vocês gostam de arriscar, por que ela está aqui, né? E ela pode ser bastante cada um pensar sobre ela também, porque não existe, né, um certo ou errado sobre apetite ao risco. Existem perfis, né? Então aqui na turma talvez a gente tenha pessoas que são, a gente falou um pouco sobre isso no início do semestre, né? Vários que investem, que estão se aproximando do mercado financeiro, que estão estudando a bolsa de valores, enfim, né? Que de alguma forma estão entrando, né, num mundo de investimento de maior risco por uma escolha pessoal. Né? É certo, é errado arriscar todo o dinheiro que tem, né? Investimentos de alto risco. São perfis, né? A gente chama isso na literatura do perfil e do apetite ao risco. E isso é extremamente importante para a gente fazer gestão de riscos, né? Fazer análise de riscos, entender o perfil e o apetite ao risco do gestor. Né? Então, quando a gente entra numa empresa para fazer qualquer modelagem econômica que incorpore um modelo de risco, claro que a gente pode fazer modelos matemáticos enfim, né, super metodológicos, teóricos, mas a caneta é de uma pessoa só. E essa pessoa, ela pode ser mais ou menos exposta ao risco, né? Mais ou menos, né, disposta a expor mais o negócio dela, expor, né, todo o capital do negócio. E a gente, quanto consultor, nessa posição assim de consultor de riscos, analista de riscos, tem que
ao máximo, tentar incorporar o perfil de risco do gestor, do decisor, nessas análises, nessas discussões de risco. Então, isso é fundamental e não é uma coisa simples, né? A gente captar o perfil de risco da pessoa. Pegar um executivo de uma startup e um executivo de um banco, né? São perfis de pessoas bastante diferentes, né? Na média, claro que tem exceções. Mas quando a gente entra no mundo de uma startup, ali tudo pode, o céu é o limite, né? Então a gente tem muito mais frequentemente perfis de muita exposição ao risco, né? Aquele negócio originalmente se deu, né, por risco, né? Ele começou num ambiente muito arriscado e as pessoas ali estão sempre muito dispostas a arriscar. Agora, se eu for, né, migrar para um banco, por exemplo, né, um ambiente muito mais tradicional, né, indústria automotiva, né, muito mais tradicional, né, decisões mais de longo prazo, super discutidas, com várias diretorias, é um ambiente completamente diferente, né? E para a gente começar a falar sobre esse assunto de risco, incorporação de análise de risco em avaliações econômicas, a gente sempre tem que ter esse mindset, né, que não existe um modelo único ideal, um modelo perfeito, existe uma composição, existe muita metodologia, matemática para a gente fazer modelo de risco, mas no final da história só é uma pessoa, é um ser humano que vai bater o martelo, que vai assinar o papel e que vai tomar uma decisão. E essa pessoa, ela é mais ou menos, né, exposta, né, disposta a arriscar. Então, para quem faz investimentos com banco, né, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer para fazer qualquer tipo de investimento no banco é responder um questionário de risco. Né? Todo mundo aqui que, por alguma aventura, já começou a fazer algum tipo de investimento, respondeu, antes de começar seu investimento, um questionário de perfil de risco. Né? Justamente para o banco melhor, de alguma forma, direcionar a consultoria, orientação que o banco fornece para os seus clientes, né? Mesmo que seja mais pro forma, não tão aprofundada muitas vezes, a exposição, né, do cliente a esse questionário é normativa, assim, todo mundo responde. No mundo de vocês, a gente tem, não, deixa eu pegar aqui, eu abri o nosso Moodle. Tá super lento isso aqui. Conecta na 5G. Segundo andar, 5G. Não quer dar o ESC. Ô, Sora, tu vai falar da teoria de Markowitz? Ou não vai abordar? A gente não aborda aqui nessa disciplina. Ah, tá. Achei que é porque tem tudo a ver, né? Tem bastante, mas a gente entra mais nos modelos. Eu tô mais nos modelos assim aplicados, mas tem bastante, sim. Tô tentando conseguir dar um ESC no PowerPoint aqui. E não vai. Agora deu. Tá. Mudo. No nosso Moodle, a gente tem aqui um questionário desses. Que eu gostaria... questionário de perfil de risco, tá? Então, tá ali no Moodle disponível. E eu trouxe agora no início da aula, porque queria sugerir que ao longo aqui da aula, todo mundo vai respondendo, né, o seu questionário aqui individualmente. E depois, mais para frente, a gente vai trazer um pouco as respostas aí, só para a gente brincar um pouco com os perfis diferentes da turma. Tá? Deixa ele só abrir. Não posso ver. O Moodle tá lento para vocês também hoje ou é só... Antes de engenharia econômica, eu tava penando para conseguir usar o Moodle. Foi.
Tá aqui. Então, como é que é feito? Assim, isso é um questionário, né? Existem vários outros, mas é um questionário validado para analisar perfil de risco, né? Então, são 13 questões e a gente vai respondendo, tá? Então, a primeira questão, né, em geral, como seus colegas escreveriam você em relação ao risco? E a gente vai dando as respostas. Tá, vamos... Deixa eu só ver qual era. O que a gente tem? É um X, eu acho. Tá fácil. Tá, então vamos lá. Então aqui tem a descrição, né, do questionário e pede, né, para que as respostas sejam pensadas, então, sobre um montante, né, que vai ser movimentado por ano. Tá? Que aí é ideal que se coloque adequado, né, às condições de cada um. E se vai se respondendo, né? As pessoas, né, acham que eu sou disposta a correr riscos. Você está em um programa de TV, pode escolher uma das situações abaixo. Qual você escolheria? 1.000 em dinheiro, 50% de chance de ganhar 5.000, 25% de ganhar 10.000, 5% de chance de ganhar 100.000. Né? E aí a pessoa vai responder, né, qual seria a abordagem dela. Vou colocando respostas aqui para a gente passando. Você acaba de completar uma poupança para enviar alguns dos seus funcionários para um curso de capacitação bastante requisitado. 3 semanas antes do curso iniciar, o diretor de sua área comunica corte no orçamento. Nesse caso, você cancela a participação da sua equipe no curso, realiza a capacitação, mas em um curso mais acessível, mantém a capacitação como havia planejado, pensando que precisa mesmo desse treinamento para a busca de novos investimentos e melhoria operacional. Estende o curso, pois esse poderá ser sua última chance de treinar sua equipe em um curso como esse. E aí vai, tá? São 13 perguntas, né? Vocês podem ir aos poucos indo respondendo e no final vai gerar um resultado aqui na terceira aba que indica, né, o teu perfil de risco. Avesso, propenso, né? E a descrição que você tem por trás, tá? Tá lá no Moodle, então vou pedir aí para que vocês vão aos poucos preenchendo e depois a gente fala um pouco do perfil da turma. Bom, voltando ao conceito de risco, né, algo que é super importante é diferenciar o conceito de risco e incerteza. Né? E aí, pergunto a vocês, né, alguém com algum palpite sobre essa diferença conceitual sobre risco e incerteza, mesmo que o palpite seja, para mim, a mesma coisa? Risco, a gente pode fazer uma média de retornos passados, e a incerteza é muito difícil quantificar. Exatamente, né, Lucas? Eu gosto de usar a figura do avião, né, para trazer esse conceito, fazendo a seguinte provocação a vocês. Né? Se a gente vai hoje para o Salgado Filho e eu digo a vocês que vocês vão viajar por 10 horas, né? Qual é a probabilidade que vocês têm de acertar ou ter uma ideia, né, de horário e temperatura que estará no local que vocês vão descer? Viajar 10 horas, é a única informação que é dada. Né? São 10 horas dentro de um avião. É muito difícil, né, prever a temperatura e o horário, porque não se sabe a direção. Né? Vocês podem ir para o norte, podem ir para o leste, podem ir para o oeste, e isso muda a temperatura, né, e horário local, né, quando vocês pousarem. Agora, se eu disser a vocês, né, vocês vão viajar por 10 horas no sentido nordeste, fica muito mais fácil, né, da gente fazer uma previsão que a gente vai descer possivelmente nos Estados Unidos, estão no hemisfério norte, vai estar verão, está quente. Se é nordeste, eu vou talvez, né, andar no máximo 2 fusos horários. Né? Então, vocês não vão acertar, né, com precisão, mas vocês vão ter um intervalo, né, de possíveis resultados mais facilmente previsíveis. Né? E qual foi a única diferença que eu dei para vocês, né, para receber uma resposta com tão mais qualidade?
eu dei uma informação a mais para vocês. Então, modelos de risco, eles sempre vão buscar, né, maior qualidade possível de dados, né, que permitam fazer uma projeção, permitam fazer uma estimativa mais confiável, né, que, como o Lucas comentou aqui, que gere um intervalo de possíveis respostas, uma média de possíveis respostas. Enquanto a incerteza, o mundo, tudo pode, tá? Incerteza, até a gente pode trabalhar com modelos e métodos de avaliação da incerteza, mas eles são, né, muito menos acurados, né, muito menos fidedignos. E aí também, né, tá o grande valor das análises de riscos, que é a gente conseguir, de alguma forma, ter, né, possíveis resultados, possíveis desfechos, né, que sejam mais próximos da realidade. O grande desafio é ter os dados, né? Então, trabalhar dados com qualidade para que as respostas e as modelagens de riscos sejam mais acuradas também. Essa é a grande dificuldade, né? Não é difícil rodar uma simulação, não é difícil, né, fazer a modelagem final. O dia que a gente gasta muito tempo e muita energia coletando ou, né, trabalhando bases de dados para que a gente tenha modelos melhores. Né? Ali que está hoje o grande segredo, né, de bons modelos de risco. E estamos em 2020, né? Então a gente tem hoje, sim, muito acesso a dados. A gente tem gerações de dados continuamente nas empresas, dados de tudo quanto é tipo, e boa parte, né, tem um indicador que mede isso, que 90% dos dados que a gente tem à nossa disposição não são dados estruturados e não são usados. Né? Então a gente tem uma geração de dados enorme, que só ocupa espaço em servidor, né? Resumo é isso. Na medida que a gente começa a usar, né, com mais força, com mais sabedoria, os dados que estão disponíveis dentro das empresas, a gente começa a ter muito mais robustez, muito mais qualidade, né, em análises para sustentar decisões, né, políticas estratégicas, mudanças nas empresas, melhorias e assim por diante. Né? Então, eu tenho batido muito nessa tecla com os alunos, né? Vocês são uma geração de dados total, né? Então, trabalhar bem com base de dados, aprender sistemas do tipo R, Python, não deixem de fazer, aprendam, né? Isso tem um valor muito grande, né? E facilita muito a vida da gente para trabalhar modelos melhores, né? Com mais facilidade, com mais agilidade, sem ficar dependente de licença, de softwares super caros, não, né? Hoje, cada vez mais, a gente trabalha com bibliotecas livres e buscando dados, né, que permitam aí rodar modelos melhores. Então, tenham isso em mente. Risco, bons modelos de risco estão sempre atrelados a bons dados. Né? Senão fica muito difícil a gente conseguir fazer rodar bons modelos. Esse vídeo aqui, eu só vou abrir ele. Não dá tempo. Super bacana. Fala sobre o conceito de risco. Pode, se quiser. Boa. Não tá querendo abrir. No Chrome. Transfira seu auxílio emergencial para o PicPay. Você não paga nada por isso. É de graça. E seu dinheiro cai na hora. Depois disso, você vai poder comprar. Vai rodar agora.
Eu não passei esse vídeo com vocês na primeira aula, né? Só para confirmar. É sobre... Não, Não? não passou. Ah, então é super interessante. Eu vou rodar ele aqui pra gente. Vocês estão ouvindo o som do YouTube? Sim. Tá. Aham. I want to take you a couple of years back to my office in Mexico City. I was sitting down, regular day, and I received a message from my brother. He said, "Hey, check this out. We're going to do this." And I clicked the link, and this is what he showed. So after watching this, I gave you a call and said, there's no way I'm hurling out of a plane with a parachute, jumping out and just trying to be accurate enough to get into that cave, that cavern. And if I actually can do it, there's no way I'm gonna open that parachute and get down safely. And she said, don't worry about it. We're not jumping out of a plane. Like, great. I'm still not gonna do that. Like, and there's no parachute. There's a rope. We're rappelling down. I said, that sounds reasonable. And it's here a couple of hours away from Monterrey. It's in San Luis Potosí. It's called Sótano de las Golondrinas. And you should do it because I'm doing it and our father is doing it. And I'm thinking, well, I don't want to do it, right? And I want to explain you the kind of person that I am. By the age of 23, I had graduated from my master's in financial economics in England. I worked in a dream job of any economist, a central bank, where I printed money. And I assessed risks for a living. This is what I did every day. Data will come in from all around the world. It would say, let's make sure that those red things don't go over the yellow lines. And that's what I did every single day of my life. And it concluded in the following statements, that Governor Carstens would go in front of a crowd like you and said, the risk of inflation outlook is as following. We should do this thing for this, and we shouldn't do these things for this. And I was very good at it. I was really good at it. Here you go. That's me receiving my title. That's me in the central bank. And then again, that's me in a 100 peso bill. I'm still working on the sign. I think the beard, I'm not quite sure about it. So I was very good at doing what I did. I participated in the G20. I went to the Pinos. And I met President Peña Nieto. And I was so good at doing what I did that I didn't want to be in the front row because there was a risk of me saying hi to all these politicians that I'm not interested in saying hi. That's why I'm right there, second row. I'm telling you, I'm good at this. So I'm thinking to myself, what's the risk, what's the benefit, and why should I do it? And I couldn't find a reason to do it. An honest reason why I should take a risk, leave my comfort zone, and step into a hole, this cavern, 400 meters. There's no way. I'm the perfect example of what economists call a risk-averse individual. If it's too risky, I'm not doing it. If it's too costly, I'm not doing it. I'd rather stay home, watch Netflix, and have a great time. So it came to mind two things. There were two pivotal points in my process. First, this is my Uncle Hector, my cousin's father. She's right here. She's coming from LA. And he said to me, you have to live as if you were dying. And he said this right before he passed away. He had terminal cancer. And one of the first things he did after getting his chemo and trying to survive, he ran a triathlon and he finished it. And he puked 6 times and he was 2 hours after pretty much everybody else. But he finished it. And I was talking to him for the last time and I knew it was his last time. And he knew it as well. And he said, if there's anything in my life that is worth sharing, is that you should live as if you were dying. And to me, that time, I was like, yeah, my uncle said YOLO to me before YOLO was a thing, right? You only live once, thrive.
If you don't risk anything, you gain nothing. That's what it sounded to me. And I really never put attention to it until this time, which I'm thinking, should I take a risk? And the second thing is that I saw this quote. It says, if you're risk averse, as I am, you stay within your comfort zone, forsaking the potential challenges that might inspire you to new ideas and new experiences. And then I'm thinking, wow, I'm really risk averse. I don't want to do this. But my father is doing it, and my brother is doing it, and that's the only chance I'm going to do this with my family. So I decided, I called him back and say, okay, let's do this. A couple of months passed between this, right? And I want you to give you the perspective of how it is. You can just click play. This is the hole. This is the cavern. That's how it looks from the top. It's amazing. And I was really, really afraid. I've never done anything like this in my whole life. I'm not very outdoorsy. I'm not very risky. And there I was, sitting with my brother and a couple of friends and my father. And I said, okay, we're going to do this. Let's do it right. Just for you to get a scale of how much this was deep, the Eiffel Tower, it's around 1,000 feet. The Empire State Building, it's 1,400 feet. The Sótano de las Golondrinas is 1,400 feet deep. So you could take the Empire State Building, put it inside, and only see the tip. If this didn't do that trick, here's a picture from the Sótano from inside. Have you seen my brother? He's right there. Right there. Okay, that's him. That's him right there. He's swinging from a rope. And I was about to do that. So I geared up, say, let's do this. This is my descent. That piece of metal was holding my life, all my dreams, all that I inspired to be, all that I was. And I was hanging from a rope. That rope of which I can see the end of it. And I was very afraid. And at some point, the rope started moving from one side to another. And sometimes I felt that I was going to die. So I held myself to the rope with my both hands, my two legs. And if I could, I would have grabbed the rope with my teeth. You don't believe me? Here, there's a picture. That's not how you're supposed to go down. That's how I went down. It took me 25 minutes to get there. And I finally got there. I was with my father. We had some coffee. We went to the Oxxo. I'm just kidding. And we really enjoyed the time down there. I signed that paper that says I'm one of the 50 people in a year that goes down. And as the time went through, I said, okay, I'm in this hole, I'm in this cavern, and I don't know how am I gonna get out, right? That's another thing. You think the challenging thing is getting down? Nope, that's not the challenging part. So then again, they're all gear up, they all go up. And there's this thing, you go pull up, and then you pull yourself up, pull your legs. And you did this 1,000 times. And I did it. And it was challenging. And at some point, they all left. And I was there 250 meters up a rope, swinging from side to side. The rope was jumping. And I was sure that I was going to die. I was certain that I was going to die. And that was the end of me. And when you're dying, you get philosophical. And I said, okay, there's 3 things I can do now to save myself. First of all, I can get down, wait until someone builds an elevator and me to get out of here. I can stay here in my comfort zone and really just stay here. I'm relatively safe. Nothing's going to happen to me except that the bird's going to get down and probably eat me or something. And I'm relatively safe. And the third option is I can pull myself out of the situation that I got myself into. So I was really afraid, and I decided I'm going to go up. And I went up 10 meters, and I was tired again. And I did it again and again and again. And at some point of me feeling that I was going to die, I recorded this video. Hardest thing I've ever done in my life. I'm tired. I'm in the middle of nowhere. I've been through all this.
Y todo esto por recorrer. and I still have to go up Sé this. que no parece mucho, pero son unos It's a good 150 meters up 50 metros o más. or more. Estoy cansado, I'm tired, sudado, I'm sweaty. tengo miedo, me brinca I'm la cuerda afraid. y The jump is ya jumping llegan around. los pájaros. Vamos a darle para llegar hasta arriba sin problema alguno. Más bien, superando todos los problemas. Let's go up, facing all the challenges that I have to face. Let's get me out of this hole, out of this cavern that I got myself into, right? And I tried and I tried and I tried, and after an hour and a half, I pulled myself out of the hole. And I was very happy, and I was glad that I did it. Here's a picture of me having fun. Just after you see me like that, that's me having fun. So after I went down and had some lunch and had a couple of beers and really enjoying the time with my family, my dad, which I know he's not gonna ever do something like that again. I've realized that I've lived in my comfort zone for many years. I had the next 10 to 50 years laid out in front of me in a work that I was really good at doing, but I didn't like, that I really wasn't happy doing that. And I started thinking, if I want to keep myself in a comfort zone, if I want to continue doing what I was doing, that I was good at doing it, that I was going to be successful at doing it, but I wasn't happy. So I took a risk. I left the central bank and moved into a Ministry of Economy for 6 months before the president's term. I knew that after 6 months I was going to get fired, but I quite liked the job. So I quit my job, moved to that other job, and in 6 months, all the team got fired. Every single one of us. Well, except for me. So I was very happy with taking the risk. And after that, I realized that I should keep on taking risks. So if today I'm here in front of you, and I'm expressing my dreams, my ideas, who I am, what I went through, I'm risking you not being interested. If I love someone, I risk not being loved in return. If I live, I risk dying. But risks must be taken. The person who risks nothing, do nothing, have nothing, are nothing. They might avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, they cannot feel, they cannot grow, they cannot change, they cannot love, they cannot live. This is something that really struck me. After this experience, I quit the Ministry of Economy again, and I moved to my dream job. I work in the advertisement industry, which is completely different from what I did before. It has nothing to do with risks, but I'm very happy not doing it. So if I can leave you today, something is the following. A person who risks nothing, do nothing, have nothing, are nothing. So only a person who risks is free. This leap year, I challenge you that in that extra day that you have, take a risk. Thank you. Então, né, agora eu vou brincar com a Priscila. E aí, Priscila, risco segue sendo só perigo? Ai. Não, Sora, pode ser muita coisa agora, pode ser oportunidade. Pode, né? Não, eu gosto de passar esse vídeo, principalmente aqui em avaliação de desempenho, né? É um momento também que vocês estão aí se formando, né, na engenharia de produção. E a engenharia de produção é um curso que abre um leque, né, de possibilidades de carreira, de áreas de atuação, cada vez mais áreas diferentes, né, vão surgindo. E a mensagem nesse sentido desse vídeo, né, tem um olhar por trás, né, que quantas eu acabo recebendo muitos ex-alunos que me procuram e logo depois da formatura, um tempo depois, com essa perspectiva, assim, né? Bom, eu fiquei num bom emprego, eu fui contratado, eu só me formei, fui contratada onde eu estava e nunca se, né, provocou um pouco a pensar se era realmente o trabalho que a pessoa queria, né? Então, claro que é uma série de fatores que entram nessa equação, né? Mas quando a gente vai buscando, né, uma diferenciação, né, de
seja de formação, de carreira, dentro da empresa que se trabalha, se destaca em algo, a gente também consegue, né, ter mais espaço para tomar riscos, né, para assumir riscos e assumir a responsabilidade sobre eles. Né? Então, claro que o vídeo é um pouco forçado, assim, né, de, bom, não tomar riscos, a tua vida não vai fazer sentido, não é também assim, mas fazem parte, né, fazem parte da profissão, fazem parte da rotina, e resultados ousados, né, é muito difícil a gente alcançar resultados ousados ou resultados, né, muito diferentes, inovadores, sem assumir riscos, né? Toda a inovação é inerente a um ambiente de altíssimo risco, né? Então, quem tem essa visão, essa ambição de trabalhar com inovação, comece a gostar, né, e se interessar mais sobre como é que a gente, né, gerencia, lida, incorpora o risco nas decisões, na rotina, e aos poucos a gente vai assimilando, entendendo, né, o quanto faz parte do dia a dia das empresas e das tomadas de decisão, incluir realmente risco, né, e assumir riscos, né, assumir as suas responsabilidades. Né. Alguém tem algum comentário mais sobre o vídeo? Nada? Bom, então vamos seguir um pouco aqui. E que riscos, né, hoje fazem parte do nosso mundo, né? Eu já, quando me apresentei um pouco para vocês, eu fiz meu mestrado e meu doutorado todo na área de gestão de riscos corporativos. E esse gráfico aqui é um dos principais resultados da minha tese de doutorado, né, onde eu estudei os principais riscos, né, inerentes ao ambiente da saúde no mundo. Né? Então, é um gráfico que, enfim, dentro desse artigo, existe um inventário, então foi proposto um inventário dos principais riscos aos quais os hospitais, né, principalmente americanos, que foi o maior foco da pesquisa, estariam expostos. Né? E faço um destaque aqui sobre o que está ali na posição quinto ou sexto, né? Que aparecia então como o risco aí de catástrofes naturais, né, interrupções de negócio em função de uma catástrofe natural. Quando eu fiz essa coleta, pessoal, isso era 2017 e boa parte, 80% dos respondentes aqui, executivos de hospitais norte-americanos, tá? Alguns brasileiros, mas grande maioria americana. E a resposta, né, sobre quando reportavam esse risco como um risco extremamente importante, aqui entre os principais, e a gente questionava sobre, e aí, né, o que você faz, né, para de alguma forma mitigar um risco de catástrofe natural? A resposta era sempre a mesma: paga o seguro. E então, o que isso quer dizer, né? Claro que pagar o seguro, né, em relação a um risco é uma mitigação, uma proteção financeira, mas na verdade tu não está gerindo esse risco, né? Tu está pagando para não sofrer tanto, né? De forma bem chula, é mais ou menos isso que a gente de alguma forma faz. E 2020 cá estamos, né? O mundo inteiro parado, ou pelo menos parou por um período praticamente, em função de uma catástrofe natural, né? Então, aqui eu gosto de trazer esse gráfico e o tempo vai passando e a gente vai sempre olhando para esses resultados, pensando coisas novas, né? Mas destaque, então, para a catástrofe natural e, de novo, super executivos, né? Dos principais grupos hospitalares norte-americanos e muitos principais grupos do mundo, com essa percepção. E um segundo destaque extremamente importante no mundo que vivemos hoje, né, segurança da informação, cybersecurity, aqui como o top, né, é o que puxa à frente, né, então o principal risco na percepção deles. E nesse momento, né, de novo, voltando à época da coleta, quando estava, né, se configurando a lei de proteção de dados na Europa, né, que foi a lei talvez mais rigorosa em termos de multa praticada em cima das empresas, que, assim, de uma forma resumida, são 20 milhões de euros ou 4% do faturamento bruto das empresas. Então, é muito dinheiro, né, sobre a violação de dados de uma forma geral, né? Então, a gente, que quanto usuário, passou aí nos últimos anos a receber muito, né, das empresas uma postura de mudança, né, sobre como é que as empresas estão utilizando os nossos dados, por uma questão de mudanças de legislação, né? Bom, os Estados Unidos, na sequência
muito em função da eleição americana também, a gente viu várias coisas acontecerem em relação ao uso das redes sociais e dos dados das pessoas de forma indevida. Então, é um assunto, não tem como falar em risco e gestão de risco sem falar em segurança da informação no mundo hoje, né? Então, é sempre um dos principais riscos trazidos à tona. É claro que, a partir de 2020, esse que está circulado aqui volta, né, para os top aí como um risco de extrema importância, né, que ainda é muito difícil de ser gerido, né, um risco onde a resposta, né, sobre como gerir esse risco é muito uso somente de apólice seguro e não realmente fazer gestão de riscos. Já cyber é completamente diferente, né, as empresas têm investido muito dinheiro, muito recurso, estruturado departamento só de controle, né, de dados e de proteção de dados, porque isso se paga, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem casos recentes da saúde, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de hackers que invadiram os sistemas dos hospitais, roubam, de uma forma, bloqueiam o acesso aos prontuários dos pacientes, e isso, num hospital, pode significar a vida de pessoas, muito rápido, né? Então, é assim, né, que esse risco impacta tão fortemente as empresas, e se entrar num banco, né, se entrar numa fábrica, para uma linha de produção, para todo um roteiro, né, com facilidade, invadindo, né, os sistemas de informação das empresas, né? Então, faz parte, né, da nossa rotina falar em segurança da informação como um risco de muita atenção, né, das empresas como um todo. E um terceiro, né, que eu acho que a gente tem que destacar aqui dentro da engenharia de produção e como a gente aborda gestão de riscos, tem a ver com gestão de pessoas, né, cultura organizacional, hierarquias, né, comunicação entre as pessoas. Isso é algo também, um risco, né, de altíssimo valor aí para as empresas, e o quanto as empresas também cada vez mais investem, né, em reter talentos, em criar talentos internos, em fazer com que as pessoas realmente se sintam bem ao trabalhar numa empresa. Vocês que estão aí muito mais perto do que eu de estar participando de vários processos de trainee, seleções das empresas, o investimento que existe, né, em cima desses novos funcionários que chegam nas empresas para que vocês realmente entrem na cultura daquele negócio, né? Por que isso se paga, né? Por que isso é feito? Porque é muito caro perder pessoas no meio do caminho, ou tu ter que, né, lidar com muitos problemas de cultura, de hierarquia, de chefias, de gestão de pessoas. Eles fazem parte, né, mas eles são extremamente custosos, né, para a rotina empresarial, né? Então, isso é um pouco, enfim, né, do que vem aí dos riscos, e riscos bastante comuns hoje, né? Isso também é algo importante quando a gente fala em literatura de risco, em análise de risco. Vão ter riscos que vão ser sempre presentes, né, que são fazem parte da humanidade, por exemplo, terrorismo, né? O mundo vai girar décadas, centenas de anos, e terrorismo sempre vai ser um risco, né? Felizmente, no Brasil, a gente sofre menos, digamos assim, né, com esse risco, mas não tem empresa grande, de grande porte brasileira, que não vá, né, ter algum tipo de seguro para terrorismo no Brasil, né? Claro que não é que nem as europeias ou americanas, por questões que não vem ao caso, mas é um risco que vai existir sempre, né? Agora, segurança da informação, 10 anos atrás, se fosse falar de segurança da informação no Brasil, eu ia dizer, tu tá louco, né? Eu não vou investir o que vocês estão pedindo ou imaginando que seja necessário nisso, né? Hoje mudou completamente de figura. Então, à medida que a tecnologia avança e a inovação avança e as necessidades das empresas avançam, os riscos mudam, né? E isso é extremamente importante na medida que a gente está trabalhando com gestão de risco. E voltando assim do por que arriscar, né? Eu acho que o vídeo ele claro, leva para uma abordagem muito mais emocional, assim, né, do porquê arriscar. Mas eu gosto muito de falar da Apple, né, quanto empresa, quanto produto, né, quanto mudança cultural e a relação da Apple com o risco, né? Para quem é aí da geração mais antiga e teve iPod, né? Muitos de vocês talvez já nem tenham passado aí pela época iPod, mas inicialmente, né, o que a gente fazia com os produtos Apple, o iPod, era ouvir música, né? Essa era a nossa grande atração e era o desejo de consumo dos adolescentes.
Eu fui uma adolescente, era iPod, e era a nossa grande, né? O que todo mundo queria era poder, né, ter desde a primeira versão do iPod e trocar e ouvir as músicas, e aquilo era uma inovação enorme. Hoje, né, o que a Apple talvez tenha feito, assim, né, e puxou à frente nesse sentido, e a gente vai falar das concorrentes dela também, mas ela foi a pioneira em mudar um conceito, né, em fazer o que a gente chama de uma inovação radical, né. Hoje, quando a gente compra um smartphone, a gente compra esse aparelho para tudo, né? Mas a última funcionalidade, talvez, que a gente se preocupe é a de falar no telefone. E cada vez menos, realmente, linha telefônica é uma coisa que praticamente não se usa mais, né? Então, e o que isso significa, né? A gente tem uma mudança radical aqui na forma como as pessoas usam, né, um produto e um serviço, né, de uma forma casada. E essa mudança cultural foi causada pelo input aqui, pela inserção de alta tecnologia na sociedade, né? Criada por uma empresa que puxa a frente. Então, sim, ela vem com inovações, né, muito radicais de mudar como as pessoas se comunicam, né? Então, assim, a gente pode afirmar que isso, a Apple fez parte disso, né, de mudar como as pessoas se comunicam no mundo. E do lado dela vem Samsung, vem LG, vem todas as outras concorrentes, que se a gente for comparar modelos, muito frequentemente elas têm funcionalidades melhores do que o iPhone. Vou pegar como exemplo, a câmera do Galaxy vai ser super melhor do que a câmera do último iPhone. E o que é isso, né? Também são produtos concorrentes, né? Marcas concorrentes, mas são formas de trazer inovação de uma forma que a gente chama de inovação incremental, né? Ela não muda o conceito, ela não muda a forma como as pessoas interagem, ou como as pessoas resolvem uma necessidade básica da sua vida, mas ela faz a solução que foi proposta pela primeira, no caso aqui pela Apple, melhor, né? E claro que aqui no telefone a gente vai estar falando de um composto de coisas, né? Um vai ter a melhor câmera, outro vai ter a melhor interface, o outro vai ter a melhor usabilidade, e eles vão ficar competindo eternamente. Mas todas têm, né, um ponto muito em comum, que é assumir risco, né? Ao lançar algo novo no mercado, né? Pensem a trajetória aqui, quem, né, é dessa geração que acompanhou a história aqui de produtos Apple, quantos riscos já foram assumidos ao trazer à sociedade algo que não existe, né? De repente, parece a coisa mais normal do mundo a gente usar o smartphone hoje, mas é uma mudança cultural, né? Quem usou, né, quem teve um 5125, um Nokia 5125, 3320, nessa geração, o que era aquilo e o que é hoje, né? Então, e não faz tanto tempo assim, não somos tão velhos assim. Tem uma mudança muito rápida, né, da inserção da tecnologia, que vai mudando a forma como as pessoas suprem suas necessidades, né? Quem estuda muito, assim, avanço tecnológico, inovação tecnológica, existe, assim, um consenso que as empresas, principalmente Google, né, Google, Amazon, são empresas que têm uma capacidade tecnológica, ou seja, uma capacidade de trazer soluções para a sociedade muito maior do que a sociedade está pronta para aceitar, né? E isso tem que ter o que quer dizer, assim, né? Que na verdade pega as melhorias e sim os incrementos, enfim, que a Google vem trazendo a gente, né? Na verdade, eles teriam essa capacidade muito antes do que chega realmente no mundo. Só que eles não podem fazer isso, não podem lançar as suas 10 inovações numa tacada só, porque nós não estamos prontos, né, para receber isso, para usar. A gente vai se acostumando e vai entendendo, né, que sim, que é bom, que é normal, que a gente pode se comunicar de uma forma diferente. Agora, essa semana eu vi que a Google vai permitir que a gente peça teleentrega através do próprio Google. Vai fazer isso em parceria com a Uber, com a iFood, ela não vai concorrer com as grandes players já de teleentrega, ela vai se unir a eles, né? Tipo, através do Google eu já linko ao iFood, ao Uber Eats, e eu peço a comida.
exatamente como, não sei como vai funcionar, não sei, mas é a última novidade aí da semana do Google. E assim eles vão indo, né? E isso está continuamente atrelado a esse conceito de assumir risco, né? De entrar no novo, de entrar no desconhecido e de vamos ver como é que vai se comportar, né? E também está muito atrelado ao erro, né? O número mágico da Google, assim, que é conhecido, é 1 para 100, né? O que é o 1 para 100 da Google? Que a cada 100 projetos que eles colocam em operação, 99 viram lixo e esse um que dá certo paga a conta dos 100, né? E isso é super importante, pessoal. Isso é a cultura do erro, é ter liberdade para errar, entender que o erro que faz parte da inovação. E nós, brasileiros, somos péssimos nisso, né? A gente tem uma cultura brasileira onde o errar é feio, errar significa que eu sou fracassado, que eu não vou conseguir, que eu nunca mais vou fazer alguma coisa de sucesso. A cabeça do brasileiro, infelizmente, é muito assim. E tem a ver, é claro, com a disponibilidade de capital, né? Tem que ter disponibilidade de capital para errar 100 vezes, né? Tem que poder pagar a conta de 100, né? Disponibilidade de dinheiro para fazer isso. E hoje a gente tem um perfil um pouco diferente já no contexto brasileiro, mas por muito tempo, né, dinheiro para inovação era dinheiro do BNDES, da FINEP no Brasil, né? Isso a gente está falando 5 anos atrás, não são 10, né? Nos últimos 5 anos tem uma mudança, né, do perfil de investidor, do acesso a capital de risco no Brasil tremenda, né? A quantidade de fundos de investimento, de fundos de startups, de investidores anjo, isso não existia há pouco tempo atrás, né? Era coisa assim que a gente falava de outros países, não tinha exemplos brasileiros, com raríssimas exceções, né? Hoje faz parte da rotina, né? Então, isso muda também a dinâmica de conseguir desenvolver mais tecnologia, conseguir assumir risco, entender que, bom, eu vou colocar esse dinheiro aqui, é capital de risco, então se eu perder, tudo bem, né? Faz parte do jogo, faz parte do negócio. Então, esse é o ambiente, né, onde está se discutindo soluções de risco, mercados de risco, né? E nesse contexto, o que é a gestão de riscos corporativos, né? A gestão de riscos corporativos, ela está sempre, então, tentando buscar, né, o equilíbrio entre as ações que venham a ser feitas para alavancar um negócio, né? Mas, ao mesmo tempo, olhando que, tipo, se eu me expor demais, né, eu né, me exponho demais ao perigo, né? Então, eu tenho que olhar, fazer esse equilíbrio contínuo entre quanto eu consigo, né, me expor, eu posso me expor aos riscos e quanto eu me protejo dos riscos, né? Então, a gestão de riscos corporativos ela vai estar sempre buscando esse olhar, né, bastante estratégico para dentro das empresas. Gosto muito de explicar o conceito olhando para esses gráficos, né? São os meus preferidos de gestão de riscos corporativos, mas se a gente está montando, né, um programa de desempenho, né, de gestão por valor numa empresa, que está incluindo gestão de riscos corporativos, o que a gestão de riscos corporativos ela quer fazer, né? Digamos que a gente tem aqui todo o risco associado a um programa, né? Eu tenho uma parcela aqui de ações que podem, né, tem uma probabilidade baixa, mas se elas acontecerem, elas me trazem um valor muito maior, assim como eu tenho uma parcela aqui de coisas que se acontecerem me destroem, né, acabam comigo. O que é um bom gestor de riscos, né? É o cara que consegue fazer isso aqui com a curva, né? É o que consegue arrancar e realmente mitigar tudo que está do lado esquerdo, né, e alavancar tudo que está do lado direito, né? É isso a função, né, de um gestor de riscos. O como fazer isso, bom, né, tem toda uma história por trás, não é uma profissão fácil, é uma profissão emergente, nova no Brasil, então, super nova, nos Estados Unidos e Europa já mais tradicional e mais antiga. Mas aqui é uma posição que hoje tem surgido, né, muito ao lado da controladoria, das áreas de compliance, das áreas de governança. É ali que está, né, um pouco posicionada a gestão de riscos corporativos. A gente vai ter uma aula esse semestre para falar sobre ela. Estou dando um preview aqui para a gente ter uma mesma linguagem aqui para falar sobre riscos, né? Então, em suma, né, o que a essência aqui de análise e gestão de riscos é buscar esse equilíbrio, né, entre se proteger muito, se expor muito, né? Então, se eu me proteger totalmente frente aos riscos, provavelmente eu não vou gerar lucro significativo. Eu vou, no máximo, ficar como estou, né? Eu gosto de brincar com o mercado da esquina e o Zafra, né?
Então, o mercado de bairro, o mercado da esquina, até com exceção agora, no período de pandemia, eles estão super se dando bem. Mas, né, o mercadinho da esquina, se ele talvez, né, se proteger completamente, se ele ficar do jeito que ele ele até vai se sustentar, mas ele nunca vai virar o Zafra. Né? Agora, se tu tem um supermercado que começa a almejar, né, compra terreno, compra novas áreas, expande para outros bairros, é claro que ele se expõe, né, ele investe, ele está, né, entrando em bairros desconhecidos, literalmente, mas se der certo, ele pode virar um Zafra. Né? Enquanto que se o mercadinho da esquina ficar eternamente na esquina, com sorte ele vai sobreviver e vai ser sempre assim. Tá? Isso é ruim, é um problema? Não necessariamente é. Né? Mas tem que ter a consciência que ele nunca vai virar uma grande empresa. Né? Então é quase impossível uma grande empresa virar uma grande empresa realmente com valores monetários expressivos se ela não se expor a riscos. Né? Faz parte do negócio assumir os riscos né, e realmente investir em novos projetos, novos produtos, para que haja, né, um retorno econômico elevado. Os conceitos, né? Eu falei antes sobre o conceito de risco e incerteza, mas, né, de uma forma que bem objetiva, né? A incerteza, então, é a indecisão, né? A falta de certeza, é a dúvida completa. E o risco, então, é perigo ou possibilidade de perigo, situação em que há probabilidades mais ou menos previstas de perda ou ganho, como, por exemplo, um jogo de azar, uma decisão de investimento. Então, tu tem essa visão bilateral, né? Tem vários conceitos de risco aqui na apostila de vocês, tá? Mas todos eles vão trazer, então, essa visão, né, de perigo e oportunidade. Nos chineses, no alfabeto chinês, né, a simbologia para definir risco já traz, né? Perigo e oportunidade é o significado dos dois símbolos. Né? Uma coisa super bacana, assim, de a gente entender. Se for desenhar graficamente, eu brinco, certeza é uma única, né? Um dia a vida acaba e o resto até lá pode acontecer, né? Mas brincadeiras à parte, o risco seria a gente conseguir desenhar uma distribuição, né, de possíveis eventos, uma distribuição de possíveis valores para o VPL de um projeto, que é o que a gente vai começar a mexer aqui. E a incerteza, né, posso ir para qualquer lugar, né? Tudo pode acontecer. Tá? Bom, algo que é super importante, né, para a gestão de riscos, o que é risco, o que é evento de risco, o que é impacto. Né? E onde é que o que a gente gere? Né? A gente gere risco, evento, impacto. Né? Então, se a gente usar a simbologia ali do dominó, né? O que é risco, o que é evento e o que é impacto. Né? O risco dessa história toda ali é que uma pecinha pode cair. Né? Se uma pecinha cair, eu vou gerar o impacto de ter todas as pecinhas no chão. Né? Mas o evento qual é? Alguém empurrar, o vento bater, né? Alguma pressão de ar que aconteça e gere alguma turbulência. Esses são os eventos que vão fazer uma pecinha cair, né? E que vai gerar o impacto. O que eu vou gerir? Como é que é mais fácil de eu mitigar esse impacto que vem acontecer? É mais fácil eu gerir o risco de alguma cair ou pensar nos possíveis eventos e evitar que esses eventos aconteçam? Ou no lado, se todas as pecinhas caírem for algo super positivo, fazer com que esses eventos aconteçam, né, para que eu tenha o impacto desejado. Ou seja, né, é muito mais fácil a gente trabalhar a gestão em cima dos eventos do que do risco ou do impacto. Né? Numa pecinha, um jogo de dominó, que eu estou trazendo como exemplo, é relativamente fácil a gente enxergar risco, evento e impacto. Nem isso não é verdade para tudo. Se a gente pegar as partes da segurança da informação, por exemplo, né, o que é o impacto, o que é o risco, o que é o evento. Qual é a grande complexidade nesse exemplo aqui de segurança da informação? Vamos pensar só no lado assim, de invasões, não vamos nem pensar de proteção dos dados que eu tenho, é uma coisa de invasões de hackers, assim. Os eventos são muitos, né? Então, primeira coisa, eu quanto gestor, eu tenho que ter um mapa desses eventos, né? Lembrando ali da tese, o que a gente estava querendo? A gente queria definir eventos de risco que são comuns ao ambiente da saúde. Por quê? Porque isso, para um gestor ter acesso a isso, torna muito mais fácil começar a gerir risco, né? De começar a fazer gestão de riscos com papel branco na frente é super difícil, pessoal. Super difícil porque
as pessoas têm percepções de risco completamente diferentes, né? Então, o que é risco para mim, o que é risco para ti? Alguns vão falar que risco é ter uma nova onda de Covid e o outro vai falar que risco é receber um processo trabalhista. São riscos, são, né? Mas são de ordem de grandeza completamente diferente, né? E quando tu começa a falar em risco com papel branco na frente, tu vai receber respostas de ordem de grandeza muito diferente, né? E é isso que não pode ser feito, né? A gente, quanto gestor, tem que conduzir, né, conduzir a forma de fazer essa gestão de riscos. Super comum da saúde, assim, para a gente ver onde é que pode chegar, né, os impactos de riscos, né? Então, um dos eventos de risco super tradicional na saúde é identificação do paciente, né? Então, nesse caso aqui, qual foi o impacto final? Alguém morreu. Morreu por quê, né? Qual foi o evento? Houve falha na identificação do paciente, esse paciente recebeu uma medicação que não era dele. E a causa da morte foi, ele teve uma reação alérgica, seja qual for a medicação, e morreu. Então, muito rápido, uma falha, né, um evento que é, né, de identificar errado um paciente, tu mata, né, tu tira a vida de alguém. Né? Então, cada ambiente e a sua necessidade de ter um controle, né, de riscos maior ou menor. A aviação, né? A aviação é o mercado que nos gerou, né, a grande maioria do que se tem de literatura, de conhecimento sobre gestão de riscos, análise de riscos, modelos de riscos, porque a gente brinca, né? Hoje é muito mais seguro entrar no avião do que andar na calçada, né? Eles avançaram tanto, né? E fazem realmente produtos, né? Que são extremamente seguros, né? Tem trocentos índices de confiança, né? Para que se evite ao máximo qualquer falha, porque uma falha num avião é fatalidade para 300, 400 pessoas imediata, né? E risco e tempo, né? Falando em finanças, sempre, né, risco e tempo são duas variáveis diretamente proporcionais, né? O que é mais fácil? Fazer uma projeção, né, da situação econômica brasileira para daqui a um ano ou para daqui a 10 anos, né? Tratando do Brasil, nunca é fácil daqui a um mês, mas brincadeiras à parte, né, é muito mais fácil a gente ter uma melhor ideia do que vai acontecer em 2021 do que em 2030. Né? Porque até 2030 muitos eventos podem acontecer. Né? Então, quanto maior o horizonte temporal de análise de risco, né, mais difícil, mais complexa, né, a modelagem. Tipos de risco, né, que a gente adota. Né? Riscos sistêmicos e conjunturais, né, são os riscos que, ao acontecer, né, algo em um local, ele impacta, né, todos os mercados, né? Ele não é nichado. Né? Então, se a gente pegar a economia do Brasil em 2015, 2016, ali, a gente tinha a economia inteira, né, sendo afetada pelas questões da Lava Jato, por vários escândalos de corrupção, e por outros fatores, né? Não era só a indústria, não era só o mercado financeiro, não era só a educação, né? Agora, né, talvez o maior exemplo da história do mundo, a Covid, né, uma pandemia que está impactando o mundo inteiro e todos os mercados, né? E alguns mercados, inclusive, positivamente, né? Supermercados, consumo de vinho, eu vi uma reportagem enorme que a venda das vinícolas gaúchas aumentou 30% desde o início da pandemia. Faz parte, né? Então tem mercados e mercados com impactos positivos e negativos, né? Mas que são de uma forma muito sistêmica. Né? Por outro lado, riscos não sistêmicos e próprios, né, eles vão afetar um único mercado, né? Eles são muito de um nicho. Né? Então vamos pegar, por exemplo, nós aqui educação, né? O fato da gente estar continuamente aqui, exclusivamente tendo aulas digitais e online, né? O que isso vai gerar no mercado de educação no período pós-pandemia, né? A educação se transforma, ela vai ser 100% digital, ela vai ser híbrida? São várias perguntas, né? Tem várias opiniões, várias teorias, né? E não é o foco da gente entrar nelas aqui, mas isso é algo que vai afetar única e exclusivamente o mercado de educação, né? Então, no primeiro momento, a gente está olhando, né, só nessa
nesse mercado. Exemplos mais, né, no mercado financeiro, se eu descobrir uma mina de ouro, por exemplo, né, bom, vai afetar muito mais fortemente a cotação do ouro do que, né, se for pegar bolsas de valores do mundo inteiro, talvez não tenham tanto impacto, né? Então, são riscos que estão relacionados a um mercado exclusivo, tá? Nosso mundo, tá? É uma área que eu estudo muito, gestão de riscos, eu gosto pra caramba, toda a minha formação nessa área, eu tenho vários artigos publicados disso, então eu costumo dividir com a turma, assim, que foge um pouco, assim, do nosso escopo de engenharia de produção também, né, eu trazer algo muito avançado aqui de gestão de riscos corporativos, mas deixo aberto sempre que quem tem interesse, quem gosta, me procura, eu sempre gosto de uma boa discussão sobre gestão de riscos. E para quem já navegou pelo nosso Moodle, toda essa área de riscos do nosso Moodle tem muito conteúdo, né? Eu vou depois abrir o Moodle lá para a gente ter o meu... Ai, eu fechei o Chrome. Acredito. Tem muito conteúdo aqui. Bem mastigado sobre essa parte. Não tão bem organizado. Meus defeitos. Mas, bom, tá aqui nessa parte, a incorporação de análise de risco em análise econômicas, tá? São várias aulas que a gente vai ter agora sobre esse assunto, e por isso que tem tanto material aqui, mas abaixo dela tá aqui sugestões de leituras complementares de análise econômica e gestão de riscos, tá? Ao longo das nossas aulas, várias vezes eu vou trazer alguns desses artigos aqui, ou materiais, né, já de antemão, quem quiser ir baixando coisa assim que tipo, a gente vai falar muito nas próximas aulas, do COSO, né, aproveite, pegue o COSO aqui, esse eu vou botar aqui, eu sabia que eu tinha colocado, COSO de 2017 e 2007, então a última versão do COSO está disponível aqui para vocês. Mais relacionado à análise econômica, a tese da professora Joana, né, é bem o que a gente vai ver na disciplina. A minha dissertação, muito o que a gente vai ver na disciplina, os modelos mais quant, que é a simulação de Monte Carlo aplicada, é o que a gente fez aqui nesses trabalhos. Já os artigos aqui, o Jorion, um artigo super bacana também de análise de risco, análise de gestão, assim, com estudo aplicado. Os de gestão, que são os que eu coloquei ali naquele slide, são esses últimos 4. São artigos meus aqui, mais falando da gestão de riscos e gestão de riscos corporativos em diferentes mercados. Para quem trabalhando com inovação, tem esse aqui, que é bem focado para empresas e startups. E o último, que é a revisão sistemática, que traz, então, uma revisão super ampla da literatura sobre os principais riscos de empresas, aos quais empresas inovadoras estão sujeitas, né? Então, enfim, né, fica a dica aqui de quem gosta, quem tem curiosidade. Aqui tem alguns consolidados que eu gosto bastante, bem seminais, ou né, que são nossos aqui da escola, assim. Mas tem muito material, né, me inscreva, me peça, eu fico sempre feliz em compartilhar. Tá? Bom, gente, dada essa introdução, a gente vai estar nas próximas aulas falando bastante de gestão. Vocês já devem ter percebido que, se me deixar, eu falo muitas horas sobre esse assunto. Mas a gente precisa também, né, fazer aqui o gancho da parte aplicada, né, de começar a traduzir, então, esses modelos de análise de risco para dentro das nossas análises econômicas, né? E a gente vai começar isso hoje com um método mais simples, que é a análise de sensibilidade. Semana que vem a gente vai ver cenários, simulação de Monte Carlo, são um pouquinho mais avançados. Acho que a simulação de Monte Carlo, vamos ver como a gente vai fazer só semana que vem, ou mais uma aula. Eu vou avisar vocês, porque a gente vai baixar o software, tá? Mas vamos por partes aqui, né? Então, o primeiro dos modelos aqui que a gente vai ver é justamente a inclusão da análise de sensibilidade. Tá? Aqui, qual é ela? Antes só, alguém tem uma pergunta? Eu desatei a falar aqui. Ô, prof, a gente vê o VAR como medida aqui na aula? Tá. Veremos, semana que vem a gente vai calcular VAR. Que bom que o meu TCC vai ser nisso. Tipo, eu vou fazer risco com volatilidade, né? Então, ajuda bastante. Tá, e tu vai trabalhar com algum mercado específico?
Por enquanto, eu tô pensando mais no mercado de derivativos, Tá. sabe? Eu vou fazer, não sei se tu conhece o Gustavo lá da economia, o Gustavo Inácio. Ele que vai ser meu Sim, orientador, dele tá. Eu e ele que a foi gente vai trabalhar assim. minha banca de doutorado. Sério? Ele é Sim, muito gente boa. super querido. Bem legal. Não, super bacana. O VAR a gente vai ver semana que vem, né? Só para a turma saber, VAR é Value at Risk, é o nome do indicador, né? Mas que a gente mede, então, o valor de exposição ao risco de um projeto. Tanto o valor de exposição oportuno quanto perigoso. É o VAR positivo e o VAR negativo, que a gente chama. Mas semana que vem a gente calcula ele aqui. Certo, obrigado, prof. Bom, se tiverem comentários aí, gente, vão me interrompendo, por favor. Bom, os métodos assim de análise de risco aqui se fragmentam, né, nessas duas classes, né, o que a gente chama de métodos determinísticos e métodos probabilísticos, né. Eu brinco que o nome já diz, né, mas o determinístico, então, a gente está trabalhando com dados que a gente diria perfeitamente conhecidos, né, não seguem distribuições de probabilidade, não tem uma variabilidade imputada no modelo. Enquanto os métodos probabilísticos, aí sim, né, a gente começa a trabalhar sempre com distribuições. A informação custa uma distribuição, a informação receita é uma distribuição, a inflação pode ser uma distribuição. Então, todas as variáveis que a gente utiliza numa análise econômica podem ser distribuições. E dentro do modelo, então a simulação de Monte Carlo, por exemplo, é o que é um modelo que a gente trabalha isso, né? Então, todas as variáveis não são estáticas, né? Elas são distribuições de probabilidade que são jogadas dentro de uma análise econômica e a gente acaba fazendo várias microsimulações. A gente, enfim, pode rodar aqui computacionalmente 100 mil, 500 mil, né, microsimulações para convergir, né, os melhores a concentração, enfim, a principal concentração de possíveis resultados. Que aí a partir dela a gente calcula o VAR aqui que o Lucas perguntou, por exemplo. Mas a intenção, né, seja o método determinístico ou probabilístico, o que a gente quer ao trabalhar, né, com os métodos de análise de risco é tirar a decisão do feeling, né? Então, é claro que todo gestor, né, por mais ou menos instruído que seja essa pessoa, o gestor tem o feeling da decisão, né, toma suas decisões com melhor ou pior assertividade, e muitas vezes, né, decisões de altíssimo risco, onde o feeling, né, o sentimento, o desejo, né, por tomar uma decisão por A ou B, vem a ser o que fala mais alto. Quando a gente quer imputar modelos de risco nessas decisões, a gente quer tirar um pouco essa só emoção, né? E além de, claro que vai ter um fator, né, do decisor, que é o que eu estava falando antes, no final, a caneta do cara, ele vai saber o que ele vai querer fazer, por melhor que seja a modelagem que a gente entregue para ele. Mas a gente vai, né, dar essa informação a mais, né, e com bastante robustez, né, quanto melhor o modelo, quanto melhor os dados, melhor vai ser a qualidade da resposta, mas que essa informação possa sustentar decisões melhores, né, esse é o nosso propósito aqui. E é super importante essa posição também, assim, em termos de função, né, o gestor de riscos, um cara, principalmente falando em gestão de riscos mais estratégica, corporativa, ele tem que ser o braço direito do CEO, né? Tem um controle, vai ter um controller, possivelmente dentro do negócio, o controller, né, tem outras funções, a gente vai falar sobre isso daqui a 2 semanas, mas o gestor de riscos é aquele que também pode dizer que o controller está errado, deveria ter essa autonomia para chegar no ombro, né, do executivo principal e dizer, cara, ok, né, a controladoria ela está levando para esse caminho, mas se tu fizeres, né, a vírgula, eu traz a vírgula, né, e talvez impulsiona, né, a assumir alguns riscos que o controller não assumiria, né, porque ele vai querer proteger aquele negócio antes de se expor tanto, né. Então essa composição das funções, assim, do gestor de riscos, o controller, a diretoria de compliance, são áreas hoje que têm muito mais presença nas empresas, isso é recente. E há muita confusão sobre essas posições também, né? E como é que as empresas enxergam esses profissionais, né, na sua hierarquia institucional. Mas o cenário ideal, assim, se vocês forem ler o COSO, que eu falei agora, pensem a posição, né, dessa pessoa que seria o gestor COSO,
né? Onde é que esse cara está na hierarquia institucional, né? Ele deveria ser esse braço direito, esse cara que tem a liberdade de dizer para os executivos ele não está errado, não deveria ser dessa forma, né? Vai que assume o risco, vale a pena. Então ele tem que ter, deveria ter essa liberdade. Não que isso sempre seja verdade, mas seria o cenário ideal, né, da posição de um gestor de riscos corporativos numa companhia, né, de mais maior tamanho, assim, né? Bom, mas, né, vamos step by step aqui. O primeiro método que a gente vai ver é a análise de sensibilidade. E o que a análise de sensibilidade faz, né? Basicamente, a análise de sensibilidade, ela provoca a análise econômica com a pergunta de que, e se algo for diferente? Essa é a principal pergunta aqui da análise de sensibilidade, e que a gente começa a fazer, então, tá, vamos mudar para ver o que acontece no que se algo for diferente. E se eu mudar várias coisas, uma de cada vez, no final eu posso responder a vocês que a variável mais sensível, então a variável que se eu mexer em algo causa maior impacto, é o custo, é a receita, é o custo de capital, né? Essa é a resposta que a análise de sensibilidade nos dá no final da história, né? Ela vai indicar para o gestor aquela variável, né, que se algo acontecer, impacta com mais força o resultado do projeto. Então, por exemplo, né, se a gente tem aqui um cenário super simples, em que eu estou investindo R$110, passam-se 15 períodos aqui, e ao longo desses 15 períodos eu estava vendendo 7 unidades a R$2, eu tinha receitas de 14 e lá no final eu vendi isso por 20. Então eu teria aqui, numa TMA de 10%, eu teria um VPL de 1,27. É economicamente viável? É, mas, gente, né, se passaram 15 períodos aqui, eu estou assumindo, né, que eu vou vender 7 unidades a R$2, será que isso realmente vai acontecer tão perfeitamente? Né? Então, se algo mudar, né, se algo variar, qual é o cenário, né, se algo for diferente? Primeira coisa que a gente pode calcular, né, qual é o ponto de equilíbrio aqui, né? Quantas unidades eu preciso vender? Eu preciso me focar, né, vender no mínimo para ter viabilidade econômica. Se eu cair da 7, né, eu já perdi, né? Então eu sei que eu tenho que vender 7 ou precisamente 6,92 unidades. Se eu vender 0, né, eu tenho um prejuízo aqui de 105, né? Então eu estou variando aqui, eu estou analisando a sensibilidade, ou seja, o desempenho do resultado do VPL em função da variabilidade nas unidades vendidas, né? O que é isso, né? Se eu vou pegar nossa planilha de análise de fluxo de caixa, é fazer cálculos de VPL para 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades e traçar uma reta, né? Então, o que eu enxergo a sensibilidade do resultado, né? A inclinação, o grau de inclinação da reta é o que o que diz o quão sensível, né, eu sou à variável unidades, né, em relação ao meu retorno econômico. Tá? Então, quando a gente olha, né, esse resultado e sabendo que 7 é praticamente o nosso ponto de corte, é o que eu estou prevendo, então meu projeto está realmente extremamente sensível, né, à variável, né, de unidades vendidas. Se eu mexer no preço, né, se eu mexer na TMA e fizer o mesmo traço gráfico, o que eu vou comparar, né, nesse gráfico? Vou ter 3 retas, né? Eu vou ter uma reta mexendo na TMA, vou ter uma reta mexendo no preço, vou ter uma reta mexendo nas unidades. Qual vai ser a variável mais sensível? Né? Aquela a qual a curva, a inclinação, o ângulo da curva for maior, né? Então, assim, a gente compara graficamente modelos de sensibilidade, tá? Então, por exemplo, tá? Tem uma empresa que está investindo aqui 100 mil em equipamentos e treinamento de pessoal para lançar um novo produto nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Precisão de vendas é de 10 mil unidades por mês a um preço de R$10 a unidade. Os custos fixos serão de 20 mil por mês e os variáveis de 4 par. Ao final de 3 meses, a empresa venderá o equipamento por R$30 mil. E aí vamos, então, analisar o problema aqui e os possíveis desdobramentos. Tá? Nesse cenário esperado bonito ali dado, que é investimento de 100 mil, uma receita de 100 mil por mês, custo de 60 mil por mês e valor residual de 30 mil, eu tenho uma TIA de 20,94%. Super bom, porque a TMA era 10.
Mas se algo começar a mudar, né? Se as vendas baixarem, né? Então, se ao invés de eu vender 10 mil unidades, eu vender 9, o que acontece? A minha TIR cai para 13. Aí, se baixar mais um pouco, se for para 8 mil, a minha TIR vai cair para 6%. Já não tenho mais viabilidade econômica. Tá? Não estou rasgando dinheiro, mas perdi a viabilidade. Se cair para 7, aí ferrou de vez, né? Não tenho nem mais retorno financeiro, né? Então, eu estou traçando a sensibilidade do resultado para oscilações na minha demanda, né? E eu enxergo esse comportamento, né? Então, aqui a gente está traçando o resultado da TIR, né, para diferentes unidades vendidas. Nesse ponto aqui, né, eu encontro, digamos, o ponto zero aqui, seria o número de pares, né, mínimos para eu não ter prejuízo financeiro. Prejuízo econômico se daria aqui quando a reta cruza os 10%, né, ou seja, está aqui na casa dos 8.300, mais ou menos, né, de unidades vendidas, que eu tenho que me concentrar, eu, quanto gestor, passo a saber, então, conhecer essa informação, qual é o N, né, que eu preciso vender para garantir o retorno econômico do projeto. 8.500, desculpa. Então, vantagens. A análise de sensibilidade ela é super simples, é super rápida, é isso, pessoal. Né? Ela não vai muito além, né, análise de sensibilidade determinística. E ela considera, né, quanto desvantagem aqui, que as variáveis relevantes são independentes, isso é, não permite que as variáveis sejam avaliadas frente às suas interdependências. O que isso quer dizer? A sensibilidade ela vai sempre mexer uma variável de cada vez, né? Ela não vai permitir que eu mexa receita e custo ao mesmo tempo e veja o impacto. Isso passa a ser análise de cenários, né? Então, a análise de sensibilidade é o método que responde, né, para o gestor qual é o foco de atenção do gestor para mitigar riscos. Ele vai dizer, se tu tiver oscilações na receita, tu tem um impacto maior, né, no teu resultado do que se tu tiver oscilações em custo. Eu, como gestor, vou, né, focar os esforços de gestão de riscos para riscos relacionados à receita. Essa é a principal, né, resposta que a análise de sensibilidade nos dá. Ela não nos permite, por exemplo, né, que já foi trazido, calcular indicadores econômicos de risco como o VAR. Né? Não, ela é muito mais usada para orientar, né, diretrizes, orientar políticas, orientar desdobramentos que vão, né, permitir desencadear ações de gestão de riscos. Né? Quando usada de forma probabilística, quando a gente fizer a simulação de Monte Carlo, a gente vai ver o resultado de uma análise de sensibilidade probabilística. Aí a gente consegue ver, sim, né, num gráfico tornado, geralmente a gente usa para ver isso, um gráfico tornado, então, rodando a simulação, o quanto cada variável pode causar na amplitude do VPL. Né? Então, por exemplo, a demanda aqui, ela pode fazer o VPL variar de menos 200 a 500. Então, a gente vai ter uma barra no tornado super extensa, né? Enquanto que os custos variáveis ali vão ter uma variação no tornado de menos 50 a 60. Né? Então, o custo variável ele é muito menos sensível, né, do que a variação da demanda para esse problema, nesse caso, quando eu estou rodando a simulação. Então, né, vamos montar um probleminha de análise de sensibilidade em conjunto, para depois eu deixar vocês com os exercícios aqui. Então, a gente tem a possibilidade de incorporar um imóvel comercial. Para isso, então, se identificou que o investimento inicial da compra do terreno é de 7 milhões. Para a construção do imóvel, calcula que o custo médio por metro quadrado construído é de 3.500. O investidor pretende vender cada uma das salas a 13.500 metros quadrados. Sabe-se que a área total construída é de 10.500 metros quadrados, o prédio possui 150 salas de 40 metros quadrados. O investidor considera uma TMA de 2% ao mês. O período de construção do empreendimento é 18 meses, sendo os dispêndios financeiros igualmente distribuídos ao longo do tempo. Pretende-se vender 10 salas por mês, totalizando um período de 20 meses de análise de projeto, e o imposto é cobrado pelo setor de 7,5% sobre a receita. A gente calcula o VPL a TIR, aí depois vem. Analise graficamente qual variável é mais sensível, preço do metro quadrado ou custo do metro quadrado. Qual o resultado encontrado no VPL se o investidor vender todas as unidades apenas no último mês? Enfim, vamos discutir um pouco aqui os últimos. Então, vou levar isso aqui lá para o Excel para a gente fazer em conjunto. Tá?
que não funciona isso? Ai, saco. Então, deixa eu pegar aqui. Pegar os dados. O investimento 7 milhões. Metro quadrado 13.500. Preço metro quadrado. $13.500. Total $10.500. Por sala 40 metros quadrados. Eles são 150. Tá. Vamos lá. Bom, o investimento aqui vai se quebrar, então. 18. Não, esquece. Terreno aqui e os custos de obra. Custo de obra, então, são 13.500 vezes 10.500 metros quadrados. Vocês vão tendo dúvida do que eu estou fazendo, vão me perguntando, tá? 18. $36 milhões, é isso. Sim, 36 milhões, tá certo. Então, cada sala, vamos fazer o cálculo por sala. Cada sala vai ser vendido a 13 mil o metro, 40 metros quadrados. Então, isso aqui é o preço por sala. Eu vou vender 10 salas a cada mês, é isso? Né? 10 salas por mês. Tá.
receitas. Imposto de renda. Bom, vamos fazer o fluxo de caixa antes do imposto, só para... Aí, nesse caso, ele fala ali sobre o imposto, né? Diferente, né, do que a gente tem trabalhado, porque é um caso do mercado imobiliário. Né? A prática do mercado imobiliário geralmente é essa, né? Se incide o imposto direto sobre a receita. Né? Então, nesse caso aqui, está se aplicando a alíquota de 7,5%. Então, vamos pegar direto sobre a receita. O imposto aqui. E fluxo de caixa. Depois imposto de renda. Nada. VPL, finalmente aqui, então, vai pegar uma TNA de 2%. Se não me passei em nada, no meio do enunciado, é isso que temos, mas qualquer coisa depois a gente ajusta. Bom, vamos lá. A pergunta é: qual é a variável mais sensível? Preço do metro quadrado ou custo do metro quadrado? Tá, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer, né, essa análise? Tá? Então, tá aqui o nosso fluxo de caixa e quando eu calculei tanto a receita, né, quanto o custo, eu busquei esse cálculo, input, os meus dados do cabeçalho. Né? Então, tá aqui o preço do metro quadrado, o custo do metro quadrado. Tá? A pergunta é, se eu mexer no custo do metro quadrado, né, eu tenho um impacto, que tamanho é esse impacto? E se eu mexer no preço do metro quadrado, eu tenho um impacto, qual é o tamanho desse impacto? Tá? Aí é super importante, né? Como é que a gente calcula, então, essa variação, tá? A gente tem que oscilar esse custo do metro quadrado e preço do metro quadrado. E essa oscilação tem que fazer sentido. Tá? Então, o que eu bato muito nisso nos TCCs, me incomodo fortemente quando o pessoal vai defender seus trabalhos de conclusão, faz análise de sensibilidade e variou o custo 10% para mais, 10% para menos, a receita 10% para mais, 10% para menos, e eu pergunto por quê. E, professora, porque eu tinha que variar algo, então eu usei 10 para mais, 10 para menos. Não faz sentido nenhum, né, pessoal? Essa variação aqui dessa oscilação que a gente vai fazer sobre a variável, ela tem que vir de algum local, né? O que seria o ideal? Vamos fazer uma pesquisa de mercado em Porto Alegre, como é que está o custo de construção do metro quadrado comercial. Vou levantar esses dados. Eu descobri que eles variam entre 2.000 e 4.000 reais. Eu passo a ter uma amplitude, né, do que a gente está falando. Se eu colocar 2.000, qual é o impacto que eu tenho? Se eu colocar 4, qual é o impacto que eu tenho? Né, eu posso trabalhar com interquartis, né, 75 e 25, para ser um pouco mais conservador, mas veio de algum lugar. Né? Não foi porque eu achei que 10% para mais, 10% para menos fazia sentido. Preço. Será que o preço a gente consegue ser tão agressivo para cima? Provavelmente o preço vai de 9.000 metros a 13.500. Não vou passar de 13.500. Esse é o meu sonho, né? E não vou conseguir subir muito, né? Então, essa definição da variação aqui do custo e do custo do metro quadrado, do preço do metro quadrado, deve vir, né, de uma base do mercado ou de alguma pesquisa paralela, tá? Claro que é uma parte, e é o que me incomoda muito, que aqui dentro, né, da sala de aula e nos nossos exercícios, eu venho com os exercícios e dou essa informação para vocês, ou faço esse tipo de discussão como eu estou fazendo agora.
Mas, na vida real, a gente tem que ir atrás desse dado, né? Então, vou fazer pesquisa, vou levantar custos de construção, vou, né, ver relatórios que tenham no Sinduscom, vou ir atrás dessa informação de alguma forma, vou buscar na literatura, eu vou atrás, né? E isso, quem está fazendo trabalho de conclusão, gente, o trabalho é de vocês, né? Vocês têm que se mexer realmente para ir atrás dos melhores dados possíveis, né? E não fazer achômetros, né, em cima do trabalho de conclusão. Não dá, né? Fica muito ruim e gera informações no final que não são sustentadas em nada, né? São sustentadas na ideia ou na intenção de cada um de que acha que aquilo faz sentido. Não, a gente tem que buscar fazer sentido com bons dados, né? Então, essa variação aqui que a gente vai atribuir para as nossas variáveis de custo e preço, elas devem ser buscadas, né, em alguma referência, principalmente quando a gente está fazendo modelos que vão, né, orientar decisões da vida real. Então, isso aqui é decisão de investimento, decisão econômica. Sempre que a gente faz, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas nossas costas, né? E eu tenho batido muito nessa tecla aqui com os alunos. E no momento que a gente assina, né, uma análise econômica como engenheiro de produção, a responsabilidade sobre essa análise é tua, né? Assuma o que ela representa, né? Isso pode ser uma decisão importante para uma empresa. Se está na tua mão, na tua responsabilidade fazer, assuma a responsabilidade. Se tiver dúvida, peça ajuda antes de entregar, né, na dúvida, né? Isso é a vida, né? Quanto engenheiro de produção que trabalha com avaliação econômica, a gente tem que saber, né, que existe uma responsabilidade grande sobre o que a gente está fazendo. Bom, então no cenário esperado aqui eu vou sempre colocar nessa forma um negativo, um positivo, né, e um cenário esperado, tá? E aí eu vou colocar aqui o custo do metro quadrado e o preço do metro quadrado. Tá? Vou botar para cá. Aqui eu vou colocar o VPL resultante e o PPL resultante. Então, num cenário negativo, digamos que o custo a gente pode reduzir ele no máximo em 5%. Né? A gente fez a nossa pesquisa e chegamos a essa conclusão. Tá? No esperado vai ser o que é, tá? Então é o que já temos. E quanto que ele... Desculpa, falei o contrário. No cenário negativo, no cenário positivo, a gente consegue reduzir o custo no máximo em 5%. No cenário negativo, esse custo, se eu ratear, né, ele sobe 15%. Fácil. Né? Se eu não for bom gestor de custos, se eu deixar a coisa estourar, ele vai longe. Tá? Por outro lado, o preço, né, no cenário aqui negativo, esperado e positivo. No cenário negativo, digamos que esse custo metro quadrado ele pode cair aí uns 30% no custo, preço metro quadrado. Tá? O esperado é o que eu quero, né? E o positivo ele sobe no máximo 6%. Tá? Digamos que fizemos pesquisa tanto de custo quanto preço metro quadrado em Porto Alegre, varremos os dados que tínhamos, chegamos nesses números. Tá? Bom, o cenário esperado, gente, qual é o VPL que a gente tem? Com essa informação de custo do metro quadrado de 3.500, nosso VPL é 44 mil. Então, eu vou colar já colar valores aqui. Tá? Aí a pergunta agora é, se o custo, né, aumentar 15%, né? Então, vou lá pegar o custo e se eu fizer isso aqui, vezes 1,15, o nosso VPL caiu para 39. Eu vou lá copiar e vou colar valores aqui. Tá? Bom, aí a pergunta, se o custo, né, cair 5%, né? Então, se eu multiplicar isso aqui por 95%, eu estou mexendo um de cada vez, né? Notem que, olha o que eu estou fazendo aqui, é uma de cada vez. Em nenhum momento eu estou mexendo custo e preço junto, né? Estou brincando com o nosso fluxo de caixa, né? Então, o segredo para fazer essa análise de sensibilidade determinística aqui, montar um fluxo de caixa com um cabeçalho bem montado, né? Facilita, senão a gente tem que ficar catando milho, literalmente, nas planilhas. Então, se cair, né, 5%, tá aqui, né, o nosso resultado, vai a 45 milhões. Ou seja, né, se eu pegar aqui um delta, a gente está falando, né, que a informação de custo ela pode causar uma amplitude aqui de VPL na casa dos 6 milhões.
sutilmente começa a vir um conceito de valor em risco aí que o Lucas perguntou antes. Né? É mais ou menos isso o conceito de valor em risco, né? O quanto que eu estou apostando, mas não é exatamente isso, né? A gente vai discutir valor em risco mesmo semana que vem, tá? Mas já traz uma ideia de o que significa, né, valor em risco atribuído. Tá? Bom, agora eu vou mexer no preço. Importante voltar a informação de custo para o seu cenário esperado, 3.500. Tá? Se, né, o preço, então, cair em 30%. Né? Então, se esses 13.500, na verdade, virarem 9.450 metros, o PPL despenca. Tá? E no positivo, se eu aumentar preço, conseguir vender metro quadrado médio 6% acima. Bom, quem já se deu conta do que eu vou fazer, já se deu conta que o preço é muito mais sensível. Né? Então, aqui o nosso delta, né, o nosso valor em risco, ele pode ir de 48 a 19. Né? Então, é isso que eu estou arriscando. Importante, pessoal, eu estou colocando aqui, se eu for, né, fazer essa diferença, do que eu espero ganhar 44, né? Mas eu sei que se o preço for ruim aqui, eu posso ganhar só 19. Então, eu diria que eu estou colocando em risco 24 milhões. Né? Mas cuidado com a interpretação desse número. Né? Eu estou colocando em risco negativo aqui 24 milhões. Isso é ganhar 24 milhões a menos do que eu espero. Mas mesmo assim são 19 milhões. Né? Não significa que é um VPL negativo. É muito menos do que eu estou imaginando. Sim, mas mesmo assim é um baita de um negócio. Né? Nesse caso aqui, se isso aqui fosse verdade, que paraíso de investimento. Né? É um super projeto, super rentável. Né? Então a gente está brincando aqui com algo bem atrativo, digamos assim. Agora, né, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos traçar os nossos gráficos, né, para fazer a interpretação gráfica da análise de sensibilidade. Então, deixa eu fazer uma coisa. Vou fazer o gráfico mais fácil. E tá aqui, né? Olhando para o gráfico, gente, qual é a variável mais sensível? É explícito, né? O preço é muito mais sensível que o custo metro quadrado. Né? Então, eu, quanto gestor, tenho que focar total, né, as minhas ações de mitigação e gestão de risco para garantir esse preço de metro quadrado. Né? Essa é a grande resposta da análise de sensibilidade determinística. Né? E que está o grande valor, assim, a gente pode fazer esse tipo de coisa, mas o método é muito pobre para fazer isso ainda, né, com muita robustez. Sabe? Semana que vem a gente vai ver que sim, a gente consegue fazer coisas bem interessantes com os modelos probabilísticos, né? Mas assim, dá uma ideia, né? O principal uso da sensibilidade é para isso, né? Olhar esse gráfico e, cara, né, te concentra em garantir 13 mil metros quadrados de venda, porque senão a gente põe em risco que o gestor quer ganhar dinheiro. E é isso, pessoal. Isso é a famosa análise de sensibilidade, né? Mas notem que começa a deixar a nossa capacidade de análise, de interpretação dos resultados da análise econômica muito mais interessante, muito mais rica, né? Começa a ficar mais divertido aqui do que simplesmente dizer que o VPL é 100 mil, né? Poxa, né? Não vai ser qualquer coisa parecida. Mas a gente tem que começar a entender essas coisas parecidas, né? Que são desdobramentos do resultado que a gente está estimando. Né? A gente começa devagarinho aqui hoje com análise de sensibilidade, tá? Perguntas, gente. Vamos sair fazendo
Deixa eu pegar aqui. Gente, no nosso... tem alguém falando comigo. Tá bem. No nossa listinha de exercícios, temos alguns para análise de sensibilidade, tá? São eles aqui, exercício 2B, exercício 6 e 7, tá? Você deve estar pegando o ritmo da disciplina, né? Que sempre temos vários exercícios para serem feitos de apoio aqui. Eu vou só abrir aqui para mostrar para vocês, e aí vou deixar vocês fazerem eles e eu vou liberar o gabarito. Então, exercício 2B. Já fizemos. O 2 é o que estava fazendo com vocês. Então, é o 6 e o 7. O 6, bem igual ao exemplo do polígrafo, tá? Então, minha recomendação, façam ele primeiro, super didático, by the book, que é igual ao exemplo do polígrafo, só que com números diferentes, mas para ir exercitando essa discussão gráfica, tá? E o exercício 7, né, um pouquinho diferente aqui, então, parecido com esse que a gente fez também agora, mas com alguns números distintos, tá? Então, vou deixar para vocês como aí tema de casa da semana para dominar a análise de sensibilidade, fazer os exercícios, né? E semana que vem a gente entra em cenários e simulação. Eu vou mandar para vocês as orientações da nossa aula da semana que vem, que eu vou ainda organizar, como é que eu vou fazer, o porquê disso, tá? A simulação de Monte Carlo, a gente usa um software que é o @risk. Deixa eu mostrar, quem quiser ir navegando na semana já ganha tempo. Mas é esse aqui, dentro do site da Palisade, depois eu vou mandar pelo Moodle para você. Esse é o software, tá? A gente tem ele no nosso laboratório, mas cá estamos. Quem tem computador Windows, dá para baixar por 15 dias gratuito, né? Então, recomendo aí não necessariamente para aula, mas pós-aula, né, para fazer o exercício que vai ficar depois. Ou se baixe, quem não conseguir baixar, a gente pode fazer alguma coisa, né, em grupo. A gente não está podendo acessar o laboratório, infelizmente, mas ele pode, então tem essa condição aqui de uso gratuito do software por até 15 dias. O único problema são pessoas que usam Mac. No meu caso aqui, não roda no Mac, tá? Então, enfim, quem tiver a possibilidade de estar usando o computador com Windows, né, para após a aula da semana que vem, quiser dar uma navegada já aqui no site, é esse aqui, Palisade @risk, né? Depois eu vou mandar depois no Moodle para vocês as sugestões. Mas mexeremos, assim, a partir da aula da semana que vem, né? Mas é um software super utilizado para simulação de Monte Carlo, que grandes empresas, a Petrobras usa muito, realmente, o @risk para fazer todos os modelos de risco da Petrobras. Tá? Mas será o nosso assunto da semana que vem. Tá? Bom, pessoal, então, se vocês não têm questões, fica agora para o resto de aula aí ao longo da semana a fechar esses exercícios mesmo para a gente poder avançar. Perfeito, gente? Então, obrigada aí, então, pela atenção de todo mundo. Uma boa professora. semana. Boa noite. Bom final de semana. Obrigada, gente.